Pode continuar. Eu digo que é um desafio diário, a gente lidar com o social, a gente lida com temas muito sensíveis a toda a sociedade. E muitas vezes é um trabalho hercúleo, digamos assim, feito com muita dedicação por toda a equipe, que a gente está aqui representando a equipe, e que muitas vezes não aparece, mas é muito importante para transformar a base da sociedade, né? Então, a gente teve como uma primeira medida reforçar a equipe, que foi muito importante, né? Trouxemos uma psicóloga, uma assistente social, que hoje são chefes lá da secretaria também, trouxemos administrativo, um contador, que foi algo muito importante, porque o contador, ele tem um papel fundamental para a estruturação das entidades sociais. E as entidades sociais, associações, ONGs, elas são um braço forte da prefeitura na execução dos trabalhos sociais em prol da comunidade. Eu vou contar um pouco de história, Sim. Porque quem conhece a história conta a história, né? Uhum. Você deve ter uns 40 e poucos aninhos por aí, né? Porque eu te conheci menininha. Sim. Acompanhando a sua avó, tia Neda, famosa tia Neda, né? Quando a tia Neda fazia um trabalho social muito bonito aqui na cidade, sabe, distribuição de cestas, distribuição de material de higiene pessoal, roupa, sapato, cobertores, né? No Natal, brinquedos. Sim. E eu acompanhei algumas vezes lá na Chácara Vistalina também, lá nos Alagoanos. Que era com os Alagoanos, começou lá. Começou lá há uns 40 e tantos anos atrás. É. Quando ela começou, você não era nem nascida. Sim, aí. eu vinha no Bebê Conforto depois. Depois você vinha no Bebê. Então é interessante a gente contar um pouco dessa história, porque a gente não está falando com uma pessoa que é estranha na cidade. Está falando com uma pessoa que conhece a cidade e as adversidades da cidade. É verdade, tá? É verdade. Então pode continuar, Cília. Da secretaria ou da história do trabalho social? Não, o trabalho social, da secretaria. Da secretaria. Continuidade daquilo que acaba sendo algo natural na minha vida, né? Isso. Como social sempre esteve presente na minha família, minha avó sempre teve essa vocação e ela deixou um legado nesse sentido, né? O meu tio também sempre teve uma vertente muito social, minha mãe, braço direito da minha avó, o meu pai também, que você muito bem conheceu, Mário Cerqueira Leite, sempre muito voltado no Guarujá. Maurício Mariano deu esse nome de escola, o grande Mário, meu Exatamente. amigo, Mário da SESP. E ele adotou a minha avó como mãe, então ele acompanhava, né, todo esse trabalho. E isso daí despertou na gente, né, esse senso de compromisso com a população mais carente. E foi o que minha avó pediu antes de partir, que a gente continuasse sempre esse trabalho, né? Então eu falo que isso moldou a minha personalidade, né, minha maneira de ser, porque foi uma filosofia de vida que ela passou pra gente. E a secretaria acaba sendo um caminho natural daquilo que a gente sempre fez enquanto, né, no meu caso, enquanto cidadã. Porque independente do trabalho social da minha avó, naturalmente eu fui caminhando para o trabalho nas ONGs, né? Como meu tio fez um governo muito voltado para o social, a habitação tinha um trabalho social muito importante dentro das comunidades, mesmo quando eu saí da prefeitura, né, em 2008, as ONGs me identificavam como essa pessoa que poderia estar ajudando. Então, quando eu vi, eu estava abraçando várias ONGs, Amigas do Peito, que cuida das mulheres com câncer de mama, a Becai, que cuida das mães que têm filhos... Da nossa amiga Fran, né, o Viva Bairro, que é aquele a entidade do Seu Peito. Quando eu vi, né, naturalmente a minha vida, ela acabou, né, percorrendo, trilhando esse caminho. E aí a gente acabou tendo... acabou acontecendo a composição, né, e achei um formato bem interessante da gente atuar no social, né, que eu acho que é um desafio pessoal muito grande de você se colocar a teste, né? Lucília, você é uma pessoa bem sucedida na vida, bem resolvida, tudo. Estava numa posição bem destacada, era assessora do presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado, sempre trilhou bons caminhos, né? Já foi secretária de habitação no município. Quer dizer, é uma pessoa onde pôs a mão sempre teve êxito, né? Esse desafio de você voltar para Bertioga, que você estava na Assembleia, assumir uma secretaria tão complexa como é a Secretaria de Desenvolvimento Social, é uma secretaria que não tem muito orçamento, mas tem uma demanda muito grande.
Como é que é isso? Não, você traduziu muito bem. É um enorme desafio, porque eu podia ficar na minha zona de conforto, né? Então, na verdade, quando eu saí da prefeitura em 2008, eu fiz um mestrado, daí eu fui lecionar em faculdades. Aí depois veio o convite do deputado André. Aliás, antes disso, fui consultora jurídica do Cidade Legal, a convite do Dr. Lair Carrembu, foi muito importante para mim. Atuei na Baixada Santista e Vale do Ribeira. E aí depois, naturalmente, surgiu o convite do deputado André, que eu fiquei 7 anos atuando na Assembleia Legislativa, até enquanto ele, né, se sagrou presidente da Assembleia. Então, querendo ou não, eu galguei vários degraus até aqui, mas eu estava numa certa zona de conforto, porque é um pouco mais distante, né, da realidade da cidade, desse dia a dia, né, dessa demanda do dia a dia. Ser uma assessora não tem tanta demanda assim, né? Muito, porque o deputado ele é fora da curva, só que você acaba tendo um trabalho mais regional, a nível do Estado. E aí eu vi essa possibilidade, por quê, Zé? Daí eu vejo assim, o prefeito Caio Mateus vem fazendo um grande trabalho, né? Eu acho que ele é vocacionado a ser um gestor, ele é muito bom no que ele faz, ele é responsável de verdade, ele acorda cedo, ele sai tarde, isso é dele, não é porque eu estou no governo, não, ele é assim. Tem rodinha no pé? Tem. Ele tem, eu poderia falar aqui, né, o currículo dele é maravilhoso mesmo, mas eu vejo assim que ele é um prefeito que tem um perfil muito empreendedor, até porque ele é um engenheiro de formação. Então é natural que, como engenheiro, construtor, ele tenha mais facilidade para essa questão de planejamento de obras, né? Questão do saneamento, que de fato mudou, transformou a realidade da cidade. Não que ele não faça o resto, né? A gente vê a educação avançando, a saúde, né, que é um grande desafio, também avançando. Porém, a assistência social é algo que eu sempre disse que daria para fazer. E aí, se de fora eu falava que dava para fazer, e quando veio o convite da composição, eu até poderia fazer a composição e ficar de fora. Não, a gente está junto, mas eu estou de fora. Mas foi um desafio pessoal de estar dentro, uma maneira de colaborar e de voltar a nos reconectar. Porque, em verdade, a gente já tinha sido base do prefeito Caio em 2016. Foi, né? Verdade. Aí, em 2017, eu fui trabalhar com o deputado André, então não tivemos a oportunidade de trabalhar juntos. A vida, naturalmente, né, acabou nos separando nesse sentido. Partido Liberal. O Partido Liberal. Passeando como secretário. Como secretário, ficou aqui representando o partido e eu fui trabalhar com o deputado André. Então, quando veio o convite, até o primeiro formato eu não entraria no governo, porque, querendo ou não, é um pouco mais confortável. Mas eu falei, não, é um desafio pessoal da Lucília, né, de você falar, poxa, eu quero, né, veio o convite, eu pensei, repensei, e falei, olha, eu acho que vai ser muito bom para a cidade. Eu sempre pensei na composição dessa forma, sim, sem vaidade. É nesse ponto que eu quero perguntar para você. Você foi candidata a prefeita, sim, poderia muito bem trilhar um caminho aí, ou de sucesso, ou talvez não ter sucesso, porque numa eleição você ganha e perde, faz parte do jogo. Mas você preferiu juntar forças. Sim. Veio da Assembleia, veio juntar forças com o prefeito Caio Mateus, porque você viu o caminho que ele estava trilhando, era o mesmo caminho que você sonhava ou almejava para Bertioga? Vários fatores, Aida. O primeiro deles é o que eu falei agora, que é a vontade de se reconectar com alguém que a gente já teve uma relação muito positiva lá atrás, né? E que por algum momento a gente trilhou um caminho diferente. Num segundo momento, o reconhecimento do trabalho bem feito. A gente tem que reconhecer. Na verdade, o importante é isso, né? Você falar, poxa, o trabalho está sendo bem feito, a população está satisfeita, isso é importante, é você ouvir a voz da rua, população satisfeita, e poxa, se eu posso somar, porque eu vejo que eu tenho um perfil complementar ao dele, por que eu vou dividir? Às vezes uma disputa pode prejudicar a cidade. Certo? Concordo com você. Então eu poderia sim, eu acho assim que eu tinha um recall, eu tenho um recall muito bom, essa é a verdade. Você vê, eu não me planejei para a última campanha, aconteceu, e eu saí com 1,5%, terminei com 31%, com uma diferença muito grande do terceiro colocado. E a gente sentia que tinha um caminho. Praticamente sozinha, né? Praticamente sozinha, com o grupo. O PL é um grupo que me apoia, tanto a nível estadual, federal, quanto aqui a minha base é muito sólida, muito forte. E eu não posso deixar de falar do Laírton, que tem uma base muito sólida, né? Essa base me sustentou também. Mas eu acho, eu olhando do alto, eu falei, poxa, olha só que oportunidade. O deputado André, presidente da Assembleia, o braço direito do governador, né? Prefeito Caio fazendo um grande trabalho, montou uma grande equipe. Por que não você convergir, né? E ao invés de você divergir, se você pode, por exemplo, no meu caso, abrir as portas do governo do estado. Então, eu cansei de ver o deputado André. Lucília, hoje eu fiz um comentário no programa Opinião,
a importância da continuidade de uma administração. O Caio está terminando o seu 8º mandato como... 8º ano. É o 8º ano como prefeito de Bertioga, né? E eu citei a transformação de Praia Grande, que é um grande exemplo, né? Eu era farofeiro em Praia Grande. Tem muita farofa lá em Praia Grande na década farofeiro de 70. Confesso, então. Confesso, ia com bacia de farofa. Sei. Eu, meus irmãos, meu pai, minha mãe, a gente levava baciada de farofa, sabe? E a gente viu que o Mourão assumiu em janeiro de 93 e até hoje a administração tem um único foco, o desenvolvimento sustentável de Praia Grande. Ela saiu da cidade da farofa para um destaque de desenvolvimento sustentável e econômico da Baixada Santista. Você pensou nisso também? Com certeza. Nessa continuidade de uma administração que está dando certo? Você deu referência de Praia Grande. Eu conheço mais de perto a realidade de Guararema. Então, Guararema lá, o grupo político do PL, eles estão há quase 35 anos lá. E a gente sabe que o segredo realmente, né, de tudo que aconteceu lá, você vê, Guararema tem certificação ISO de qualidade, é esse o nível. O governador foi lá para conhecer os projetos, né? Então eles estão num patamar altíssimo. E realmente o segredo foi a continuidade com o grupo certo, com as pessoas certas escolhidas, né? Então eu acho que com certeza é um dos requisitos, né, para que a gente pense que a cidade continue se desenvolvendo. É um conjunto de fatores, mas esse é um deles. Lucília, eu acho interessante você falar um pouquinho, porque quando a gente fala Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, é uma pasta bem... O nome é comprido, né? Tem várias diretorias, eu conheço um pouquinho por cima, e eu sei que, por exemplo, o Sebrae tem uma parceria junto com vocês nessa questão do fomento, da qualificação da mão de obra. Sim. Conta pra gente um pouquinho como que são essas diretorias da secretaria e de ponta a ponta, assim, o que faz a secretaria? O pessoal tem uma noção da dimensão do que você tem que cuidar. Vamos começar pelo Sebrae, né? Vamos. O Sebrae, assim, ele tem sido um grande parceiro, né? Hoje, fisicamente, ele fica no Poupa Tempo. E eu lembro até um programa que eu vim aqui, Beto, que você começou a falar, você vai fomentar a questão do empreendedorismo. Eu fico muito feliz de poder vir hoje e dar essa resposta para você, que a gente tem várias ações em parceria com o Sebrae, a gente ativou muito várias frentes. Então, por exemplo, o Sebrae bate recordes de atendimento aqui, através da Márcia Teles, né? Mas você vê, nós colocamos em prática o Sebrae Delas, que é uma vertente do Sebrae voltado a fomentar empreendedorismo feminino. Então, você me perguntou do Clube Unidas. Clube Unidas tem sido uma grande parceira. Então, com o Clube Unidas, já fizemos a primeira feira da mulher empreendedora, que foi um super sucesso. Aí o Sebrae participa da feira com o Sebrae aqui para dar consultoria para as mulheres que empreendem, querem melhorar o negócio, ou aquelas que ainda não começaram e querem empreender. Então, a gente fez várias ações, por exemplo, o Salão da Branca, lá no Indaiá, que é um salão maravilhoso até, fazer propaganda aqui do salão dela. Então, ela é uma empreendedora de sucesso, o salão dela, olha, considera os melhores de Bertioga. Então, levamos os cursos do Sebrae para mulheres no Salão da Branca, descentralizando, sucesso absoluto. Legal. Atendimento ao cliente, fluxo de caixa, sucesso total. Estamos no quarto já com a Branca, né? E também, através do Sebrae aqui, por exemplo, circuito holístico, da Cris Meloni, que é um circuito de terapias alternativas. Sebrae aqui participando lá, orientando os empreendedores. Fomentamos também a primeira feira de economia criativa, em parceria com a Secretaria de Turismo e Cultura. Então, juntamos os grupos de empreendedoras, o Clube Unidas, a FEBEB, outras frentes, né, do Viveiros, do Seu Léo, para fazer a primeira feira. Olha que bacana. E o Sebrae participando lá com o Sebrae aqui, né? Então, a gente buscou fomentar bastante a questão do Sebrae. Eu acredito muito, né, no empreendedorismo como uma ferramenta grande de geração. Você foi no evento do CDL, a CDL promoveu um evento, mandar um abraço para a Marisa, que é uma querida, né? Uma grande parceira. E vocês dando todo o apoio, achei muito bacana. Temos alguns cursos agendados já agora para maio, junho, na CDL, né? Então a gente buscou realmente ampliar esse leque e tem sido muito legal, inclusive através do Sebrae Móvel. Então o Sebrae Móvel atuou em vários pontos da cidade, inclusive em Boracéia. Além dessa questão do empreendedorismo, que é a questão do desenvolvimento do trabalho, né? O fomento de renda, essa parte
da assistência social da secretaria. Sim, sim. Explica pra gente a base do trabalho, como que é. A base a gente sempre pensa na prevenção, né? Ou seja, são os CRAS, que são os Centros de Referência da Assistência Social. Então a gente tem hoje um CRAS na Chácaras Vista Linda e um CRAS em Vicente de Carvalho. E temos parte de alguns serviços do CRAS na Vila do Bem, Boracéia. Então a gente teria esses centros, eles buscam dar de fato uma assistência para a população mais vulnerável. Por exemplo, a questão do CAD único que a gente fala, a questão dos benefícios. A gente tem um trabalho dentro desses CRAS, que é o serviço de convivência, para fortalecer os vínculos familiares, de situações de famílias mais vulneráveis. Tem trabalhos voltados para as crianças, para os jovens, para os idosos. Então, esse é um trabalho importante de base para evitar violação de direitos. A população está em risco e você evita esse risco. E a gente tem o CREAS, por exemplo. O CREAS já é um trabalho mais especializado. São aquelas pessoas que já tiveram direitos violados. A mulher que sofreu violência, o homem de rua, o usuário de droga, a criança que sofreu violação. Então, a gente tem o CREAS, que é ali na rua da prefeitura, por exemplo. Né? E aí tem as vertentes das casas de apoio, casa de passagem. Isso. Daí a gente tem o acolhimento das crianças, né, que a gente chama de SAICA hoje, que é o Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes. São aquelas crianças e jovens, né, que saíram de casa por algum motivo de violência, de exploração e ficam temporariamente nessa casa. Isso deve ser uma coisa complexa de tratar, né? Muito complexa, mas muito necessária, né? E é uma coisa que a gente não pode fazer propaganda, não pode, né? A gente não pode ter fotos disso, mas é um trabalho muito sério e que eu fico muito feliz, Beto, porque a gente não pode alardear, mas nós conseguimos reformular o trabalho. Era necessário, o prefeito ele tinha essa meta também de reformular esse trabalho. Então nós reformulamos, hoje é uma nova entidade que administra, uma entidade séria, que inclusive administra outros SAICAS em São Paulo, é uma referência na assistência social. E a gente fez o quê? A gente está fazendo um trabalho em conjunto, porque quando você, querendo ou não, terceiriza, entrega para uma entidade, meio que a porta fecha e cuida. E não está sendo assim. A gente está, de fato, ali com a gestora do contrato, que é uma diretora nossa, atuando em conjunto com a gestora da casa, para que a gente possa ofertar o melhor serviço possível, né? Vamos reformar a casa também, para proporcionar mais segurança, mais conforto. É algo fundamental, um trabalho muito complexo, né? Mas muitíssimo importante. Porque quando a gente fala que, com certeza, muita gente que está escutando a gente já presenciou isso, teve que lidar com isso na família, com um problema desse na família, ou não tem contato nenhum, ou não sabe lidar com o que está acontecendo dentro da própria casa, né? Agora, imagina você ter que lidar com o filho do outro. Ainda mais quando o filho do outro tem que ser retirado do convívio, porque os pais maltratam. Cara, deve ser uma situação são situações assim muito duras, você tem que ter muito equilíbrio emocional para ouvir, né? E você saber ter empatia, mas também você ter um pouco, ter a técnica para encontrar as alternativas necessárias. Mas cada caso mexe muito com você, né? Nós temos conselheiras tutelares muito atuantes e a gente criou, de fato, uma relação mais estreita com o conselho tutelar, que é muito importante, né? Então elas fazem um trabalho bem bacana nesse sentido e a gente também se aproximou muito da entidade que hoje, de fato, administra a casa. Como eu te falei, tem uma diretora nossa que é a gestora do contrato, que participa intensamente disso e que faz o link da casa com os serviços, né? Para que a gente consiga, como eu falei, ofertar a melhor qualidade possível para as crianças. Mas é uma situação realmente que mexe com a gente. E além disso, tem que cuidar da questão dos moradores de rua também. Que é muito complexa, né? A gente tem uma entidade aqui que faz um bom trabalho, um grande trabalho, que é a Caverna de Adulão. Ah, o Pastor Bita. O Pastor Bita, o Jorge Bita, é mais conhecido como Bita do que Jorge, né? Ele é vocacionado, então ele faz um trabalho diferenciado. Eu falo que já fui lá várias vezes, sem avisar que eu iria visitar. E encontrei a casa super limpa, com as panelas areadas na cozinha, né? Então ele tem o dom da palavra, então o que ele fala funciona, e eles fazem todo um trabalho de assistência mesmo, né, de entender onde estão as famílias dessas pessoas, levar para a unidade básica de saúde, fazer os exames, fazer os tratamentos que eles precisam, mas é um trabalho muito, muito difícil.